Capítulo 14. Narra o que se passou no divã real. Os músicos e as bailarinas gêmeas. Como Beremiz identificou Iclímia e Tabessã. Surge um vizir invejoso que critica Beremiz. O elogio dos teóricos e sonhadores feito por Beremiz. O rei proclama a vitória da teoria sobre o imediatismo grosseiro. Logo que o sheik Nureddin Zarur, o emissário do rei, partiu em busca do calígrafo que desenhara as 32 legendas do divã, deram entrada na magnífica sala do trono 5 músicos egípcios que executaram com grande sentimento as mais ternas canções e melodias árabes. Enquanto os músicos faziam vibrar seus alaúdes, harpas, citaras e flautas, 2 graciosas bailarinas jalicianas, para maior deslumbramento de todos, dançavam sobre o vasto tablado de forma circular. Era de causar espanto a semelhança que se observava entre as 2 jovens escravas. Tinham ambas o mesmo talhe esbelto, a mesma face morena, os mesmos olhos pintados de col negro, ostentavam brincos, pulseiras e colares exatamente iguais, e para completar a confusão, apresentavam-se com trajes em que não se percebia a menor diferença. Em dado momento, o califa, que parecia de bom humor, dirigiu-se a Beremiz, a quem disse: "Que achas, ó calculista, das minhas lindas adjames? Já reparaste, com certeza, que são parecidíssimas? Uma delas chama-se Iclímia, tem a outra o mavioso nome de Tabessã. São gêmeas e valem um tesouro. Não encontrei até hoje quem fosse capaz de distinguir com segurança uma da outra, quando elas reaparecem no tablado, depois da dança. Iclímia, repara bem, é a que se acha agora à direita. Tabessã, à esquerda, junto à coluna. Dirige-nos, neste momento, seu melhor sorriso. Pela cor de sua pele lisa, pelo perfume delicado que exala, ela se assemelha à haste odorante do aloés." "Confesso, ó sheik do Islã", respondeu Beremiz, "que as vossas bailarinas são realmente irresistíveis. Louvado seja Alá, o único, que criou a beleza para com ela modelar as sedutoras formas femininas da mulher formosa. Já disse o poeta: é para teu luxo a teia que os poetas fabricam com o fio de ouro das imagens, e os pintores o que fazem é criar para tua formosura nova imortalidade. Para adornar-te, para vestir-te, para fazer-te mais preciosa, o mar dá as suas pérolas, a terra o seu ouro, os jardins suas flores. Sobre a tua mocidade, o desejo do coração dos homens derramou a sua glória." "Parece-me, entretanto", ponderou o calculista, "relativamente fácil distinguir-se Iclímia de sua irmã Tabessã. Basta reparar na feitura dos trajes de cada uma." "Como assim?" atalhou o sultão. "Pelos trajes não se poderá descobrir a menor diferença, pois determinei que ambas usassem véus, blusas e masmás rigorosamente iguais." "Peço perdão, ó rei generoso", contraveio Beremiz, "mas a vossa ordem, as costureiras, não acataram com o devido cuidado. Verifico que a marmá de Iclímia tem, na barra, 312 franjas, ao passo que na masmá de Tabessã só cheguei a contar 309 franjas. Essa diferença de 3 no número total das franjas é suficiente para evitar qualquer confusão entre as 2 irmãs gêmeas." Ao ouvir tais palavras, o califa bateu palmas, fez parar imediatamente o bailado e determinou que um hakim fosse contar uma por uma todas as franjas que apareciam nos saiotes das bailarinas. O resultado veio confirmar o cálculo de Beremiz. A formosa Iclímia tinha no vestido 312 franjas,
e Tabessan apenas 309. Mak Allah! Exclamou o califa. O Sheik Yazid, apesar de poeta, não exagerou. Esse calculista Beremiz é realmente prodigioso. Contou todas as franjas dos saiotes enquanto as bailarinas volteavam rapidamente sobre o tablado. Isso parece incrível, por Alá! A inveja, quando se apodera de um homem, abre em sua alma caminho a todos os sentimentos desprezíveis e torpe. Havia na corte de Al-Mutasim um vizir chamado Nahum ibn Nahum, tipo invejoso e mau. Vendo crescer perante o califa o prestígio de Beremiz, como onda de pó erguida pelo Simum, aguilhoado pelo despeito, deliberou embaraçar o meu talentoso amigo e colocá-lo em situação ridícula e falsa. Assim foi que se aproximou do rei e disse-lhe, destilando as palavras: Acabo de observar, ó emir dos crentes, que o calculista persa, nosso hóspede dessa tarde, é exímio na contagem dos elementos ou figuras de uma coleção. Contou as 500 e tantas palavras escritas na parede do salão. Citou 2 números amigos, falou da diferença 64, que é cubo, quadrado, e acabou por contar uma por uma as franjas dos saiotes das lindas bailarinas. Mal servidos ficaríamos nós se os nossos matemáticos se dispusessem a cuidar de coisas tão pueris, sem utilidade prática de espécie alguma. Realmente, que nos adianta saber se há nos versos que nos enlevam 220 ou 284 palavras, e se esses números são amigos ou não? A preocupação de quantos admiram um poeta não é contar as letras dos versos ou calcular o número de palavras pretas ou vermelhas de um poema. Tampouco nos interessa saber se o vestido dessa bela e graciosa bailarina há 312, 309 ou 1000 franjas. Tudo isso é ridículo e de muito escasso interesse para os homens de sentimento que cultivam a beleza e a arte. O engenho humano, amparado pela ciência, deve consagrar-se à resolução dos grandes problemas da vida. Os sábios, inspirados por Alá, o Exaltado, não ergueram o deslumbrante edifício da matemática para que essa nobre ciência viesse a ter a aplicação que lhe quer atribuir o calculista persa. Parece-me, pois, um crime reduzir a ciência de um Euclides, de um Arquimedes ou de um maravilhoso Omar Khayyam, Alá o tem em sua glória, a essa mísera situação de avaliadora numérica de coisas e seres. Interessa-nos, pois, ver esse calculista aplicar as teorias que diz possuir na solução de problemas de serventia real, isto é, problemas que se relacionem com as necessidades e os reclamos da vida corrente. Há um pequeno engano da vossa parte, senhor vizir, acudiu prontamente Beremiz. E eu teria a grande honra em esclarecer esse significante equívoco se o generoso califa, nosso amo e senhor, lhe concedesse permissão para dirigir-lhe mais longamente a palavra neste divã. Não deixa de parecer, até certo ponto, judiciosa, replicou o rei, a censura feita pelo vizir Nahum ibn Nahum. O esclarecimento sobre o caso torna-se indispensável. Fala, pois, tua palavra poderá orientar a opinião dos que aqui se acham. Fez-se, no divã real, profundo silêncio. O calculista assim falou. Os doutores e ulemás, ó rei dos árabes, não ignoram que a matemática surgiu com o despertar da alma humana, mas não surgiu com fins utilitários. Foi a ânsia de resolver o mistério do universo, diante do qual o homem é simples grão de areia, que lhe deu o primeiro impulso. Seu verdadeiro desenvolvimento resultou, antes de tudo, do esforço em penetrar e compreender o infinito. E ainda hoje, depois de havermos passado séculos a tentar, em vão, afastar o espesso velário, ainda hoje é a busca do infinito que nos leva para adiante. O progresso material dos homens depende das pesquisas abstratas ou científicas do presente, e será aos homens de ciência que trabalham para fins puramente científicos, sem nenhum intuito de aplicação de suas doutrinas,
que a humanidade ficará devedora em tempos futuros. Beremiz fez uma pequena pausa e logo prosseguiu com um sorriso fino e espiritual. Quando o matemático efetua seus cálculos ou procura novas relações entre os números, não busca a verdade para fins utilitários. Cultivar a ciência pela utilidade prática imediata é desvirtuar a alma da pobre ciência. A teoria estudada hoje, o que nos parece inútil, terá aplicação no futuro? Quem poderá esclarecer esse enigma na sua projeção através dos séculos? Quem poderá, da equação do presente, resolver a grande incógnita dos tempos vindouros? Só Alá sabe a verdade. É bem possível que as investigações teóricas de hoje forneçam, dentro de 1000 ou 2000 anos, recursos preciosos para a prática. É preciso ainda não esquecer que a matemática, além do objetivo de resolver problemas, calcular áreas e medir volumes, tem finalidades muito mais elevadas. Por ter alto valor no desenvolvimento da inteligência e do raciocínio, é a matemática um dos caminhos mais seguros por onde podemos levar o homem a sentir o poder do pensamento, a mágica do espírito. A matemática é, enfim, uma das verdades eternas, e como tal produz elevação do espírito, a mesma elevação que sentimos ao contemplar os grandes espetáculos da natureza, através dos quais sentimos a presença de Deus, eterno e onipotente. Ah, pois, ó ilustre vizir Nahum ibn Nahum, como já disse, um pequeno erro de vossa parte. Conto os versos de um poema, calculo a altura de uma estrela, avalio o número de franjas, meço a área de um país ou a força de uma torrente. Aplico, enfim, fórmulas algébricas e princípios geométricos, sem me preocupar com os louros que possa tirar de meus cálculos e estudos. Sem o sonho e a fantasia, a ciência se abastarda. É ciência morta, Wassalam. As palavras eloquentes de Beremiz impressionaram profundamente os nobres e ulemás, que rodeavam o trono. O rei aproximou-se do calculista, ergueu-lhe a mão direita e exclamou com decidida autoridade: a teoria do cientista sonhador venceu e vencerá sempre o imediatismo grosseiro do ambicioso sem ideal filosófico. Kelimet ou Lá. Ao ouvir tal sentença ditada pela justiça e pela razão, o rancoroso Nahum ibn Nahum inclinou-se, dirigiu um salã ao rei e, sem dizer palavra, retirou-se cabisbaixo do divã das audiências. Muita razão tinha o poeta ao escrever: deixa voar bem alto a fantasia, sem ilusões a vida que seria.